A remoção de um veículo de um trabalhador é, sem dúvida, uma das cenas mais impactantes que presenciamos diariamente nas redes sociais. Isso porque sabemos que muitas vezes aquele instrumento de trabalho ficará num depósito se acabando junto a outros veículos, porque o proprietário não tem condições financeiras de quitar aquele débito. Mas quando isso acontece, sabe quem é o carrasco, o vilão da situação? É claro, o agente da fiscalização de trânsito. É em cima dele que a maioria dos condutores joga a responsabilidade pelo ocorrido. Mas você sabe de onde veio a palavra carrasco? Carrasco, algoz, executor ou verdugo são nomes dados ao funcionário diretamente encarregado da execução de uma sentença de pena de morte ou tortura. O carrasco era um homem encarregado pelo Estado que aplicava as terríveis penas de tortura e morte. Esse termo carrasco é originário do nome de Belchior Nunes Carrasco, um famoso verdugo português que trabalhou em Lisboa. Eles ficaram famosos durante a Idade Média e a Revolução Francesa, e ao longo dos anos, com tantas mortes na carreira, o carrasco se tornou no consciente coletivo uma pessoa que carregava nas costas todo o sangue derramado pelo Estado. E a revolta era tão grande que chegaram a criar cemitérios separados porque as pessoas não queriam ser enterrados no mesmo local que os carrascos. Tanto que muitos tiveram que mudar de cidade ou até mesmo esconder o rosto quando estava trabalhando. Enquanto isso, o povo que odiava o carrasco beijava o anel do rei ou de qualquer outro que tinha o poder de decidir sobre aquela pena de tortura ou morte. Quando na verdade o carrasco nunca teve o poder de decidir, de suspender uma execução. Ele tinha que exercer a sua profissão. Caso contrário, se ele fosse omisso, sofreria as consequências por seus atos. Nos dias de hoje não é diferente. O agente da autoridade de trânsito, ele não tem esse poder de decisão. Quando ele está executando um ato, não é da sua vontade, e sim uma imposição legal. Se o agente deixa de praticar um ato de ofício porque se sensibilizou, está com pena daquele condutor, ele responderá pelo crime de prevaricação. Ele não tem outra alternativa a não ser, diante do cometimento de uma infração de trânsito, lavrar o respectivo auto e aplicar as medidas administrativas previstas na lei. Caso contrário, ele responderá por sua omissão. Ah, mas ele não tem coração, ele deveria se sensibilizar. Se ele está com pena do trabalhador, o que resta a ele fazer para não remover o veículo é tirar o dinheiro do próprio bolso e naquele momento quitar aquele débito. O mesmo poderia fazer aqueles curiosos que ficam de longe filmando, atirando pedra no agente de trânsito. Arrecadavam dinheiro, quitavam aquele débito e uma vez licenciado o veículo, o agente poderia liberar. O curioso é que o vilão dessa história é sempre o agente de trânsito, jamais o deputado federal ou senador que você ajudou a eleger e, junto com seus colegas, aprovaram essa lei que temos, em que o veículo deverá ser removido caso não esteja licenciado. Quem escreveu essa lei que temos hoje não foi o agente de trânsito, foi o seu representante, ou seja, você tem um peso de responsabilidade. E por que a gente só faz cobrar do agente? Ele não tem outra alternativa. No passado, quando ele estava diante de uma infração que hoje chamamos de leve ou média, ele tinha inclusive a opção de aplicar uma advertência verbal. Mas até isso hoje o legislador tirou dele. Diante do cometimento de uma infração, ele só tem uma única alternativa, que é lavrar o auto de infração. Agora se coloque no lugar do agente, após estudar meses, anos para ser aprovado em um concurso público, após o curso de formação, onde lhe é apresentado o que diz a lei, como ele deve trabalhar, será que você colocaria em risco a sua profissão passando por cima da lei e deixando de remover um veículo que não esteja devidamente licenciado e foi alvo da sua fiscalização de trânsito? A verdade é que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, a sociedade continua detestando, odiando aquele que executa a lei e beijando o anel daqueles que a elaboram.